Graças e paz, amados da PIBAB, aqui é o pastor Giuseppe, direto de Roma, da Itália. Quero enviar uma saudação daqui da Itália para a amada igreja. Ontem tivemos uma reunião abençoada online com o pastor Flaudísio, a pastora Cristina. Aquilo que não conseguimos fazer trazendo eles para cá, conseguimos fazer através da tecnologia. Tivemos um tempo abençoado e agora, a pedido do pastor, está gravando uma saudação daqui. Nós estamos, como devem saber, numa pandemia global e aqui a Itália tem sido atingida de forma muito forte por isso, com milhares e milhares de pessoas falecidas, cuja morte foi justificada por esse vírus. E estamos confinados em casa e, enfim, sofrendo um pouco com isso, mas confiando em Deus, sem nenhum medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas estamos confiantes na proteção do Senhor. E queria trazer uma palavra rapidamente para nós podermos entender um pouco os tempos que estamos vivendo, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações aqui. Em Apocalipse, capítulo 4, diz a palavra de Deus: depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Esse texto muito interessante nos desafia para que tenhamos um entendimento dos eventos proféticos a subir. O Senhor chamou o apóstolo João a subir, havia uma porta aberta. Eu creio que existe uma porta de revelação aberta para que a gente possa subir e ter o entendimento, a compreensão daquilo que está acontecendo aqui na Terra. Nós não somos chamados a viver sem um entendimento, porque a palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Amos 3, versículo 7. Então, com certeza, isso é um desafio para cada um de nós, para subir. Sobe até aqui, diz o Senhor para João. Eu creio que a palavra de Deus nos diz buscar as coisas lá do alto, onde Jesus está sentado à direita do Pai. Isso nós necessitamos para entender os tempos que nós estamos vivendo. Ainda não é o fim, mas estamos nos aproximando. Muitas coisas ainda vão acontecer. A palavra de Deus nos diz que havia muitos profetas que seguiam Elias, que haviam sido formados por Elias, mas somente um o seguiu até o final. Os outros sabiam que Elias ia ser arrebatado. E por 2 vezes, em Jérico e também em Betel, eles disseram para Eliseu: você sabe, que teu Senhor vai ser arrebatado hoje. Então eles sabiam do que ia acontecer, mas estavam desconectados daquilo que o Senhor queria fazer. Então, escatologia não é só uma coisa para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos levar a seguir mais de perto o Senhor em vista desse arrebatamento que sabemos que em breve irá acontecer. Então, o que nós vemos aqui na palavra do Senhor é que nos capítulos anteriores o Senhor havia tratado com a sua igreja. E eu creio que isso é um tempo que Deus está tratando com a sua igreja. Como ele tratou no capítulo 2, no capítulo 3, com as 7 igrejas da Ásia, assim também ele está tratando. Porque diz no versículo 1, depois desses acontecimentos. Depois que o Senhor tiver tratado com a igreja,
o Senhor ele vai trazer uma revelação, vai nos chamar a subir de nível, vai nos levar no lugar de revelação profética, onde nós vamos entender muito melhor o que está acontecendo. Então, nós vemos aqui exatamente isso. Vemos a necessidade dessa revelação. O que está acontecendo? Nós estamos aqui confinados, mais a metade do planeta, 3 bilhões e meio de moradores desse planeta, estão obrigatoriamente forçados a permanecer em suas casas, para que esse vírus, essa praga não se espalhe. É um distanciamento social. Como é que pode que uma situação dessa tenha sido tão impactante? O fato que esse vírus tenha um impacto global nos faz entender que isso não é um evento isolado, mas é um evento que diz respeito àquilo que o Senhor quer fazer nos últimos tempos, diz respeito àquilo que o Senhor quer fazer sobre a face da terra. Então, com certeza, o Senhor está preparando a sua noiva para o dia do arrebatamento. Ainda não está chegando, não sabemos exatamente quando, mas provavelmente ainda falta um pouquinho, mas o Senhor está trabalhando na sua igreja. Eu ouço muitas pessoas disserem assim: quando isso terminar, tudo vai voltar à normalidade. Não vejo a hora que isso termine para poder voltar à normalidade. Eu quero dizer que nunca vai voltar à normalidade. Eu creio que espiritualmente existe uma glória que o Senhor vai revelar que vai ser maior. Porque diz o profeta Ageu que Deus vai sacudir tudo. E tudo que tem que cair vai cair. Mas a glória vai permanecer. E a glória também, de acordo com aquilo que Ageu fala, vai ser maior, porque nós estamos indo de glória em glória. Então, numa perspectiva espiritual, nós estamos numa expectativa de um grande mover de Deus sobre a face da terra. Porque até em Atos, capítulo 3, versículo de 19 a 21, eu vou ler aqui, para não errar na tradução do texto, mas Atos, capítulo 3, do versículo 19 até o 21, a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. A palavra de Deus nos mostra que Jesus está no céu. Ele vai permanecer acolhido no céu, à direita do Pai, mas que antes do retorno dele, conforme esse texto, o desejo de Deus é de enviar tempos de refrigério, que eu entendo que seja um tempo de avivamento, de uma grande colheita, de um grande mover de Deus sobre a face da terra, mas é um tempo também onde o Senhor vai trabalhar no coração da igreja. Toda essa estrutura do mundo, ela está caindo por terra. Todo que diz respeito entretenimento, tudo que diz respeito lazer, tudo que diz respeito distrações, o Senhor está fazendo com que a gente se distancie, que a gente perca o prazer pelas coisas desse mundo, porque nós servimos um Senhor que é ciumento. Então, o nosso Deus quer o coração da sua noiva totalmente apaixonado por Ele, e Deus está fazendo isso. Está fazendo porque nós vamos chegar num dia, eu vou retornar lá no Apocalipse, onde eu mencionei inicialmente, no capítulo 4 foi minha introdução, mas eu agora vou lá no finalzinho, no capítulo 22, no versículo 17, onde fala: o Espírito e a noiva proclamam, vem.
Todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha, e todos quanto desejarem, venham e recebam da graça da água da vida. O que o Senhor está fazendo? Eu creio que o Senhor está levando a sua noiva a se desapegar totalmente de todas as outras coisas. O Senhor está fazendo com que a noiva dele se desapegue e vai chegar a um ponto onde o Espírito e a noiva vão estar dizendo a mesma coisa. Há muitas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que frequentam a igreja do Senhor, que não estão muito ligadas com aquilo que diz respeito à volta do Senhor. Desejam que as coisas aqui na terra permaneçam, continuem do jeito que elas estão. Mas vai chegar um ponto em que, através de tanta crise, conflito e situações que estão ocorrendo na terra e que vão ainda acontecer, em que o coração da noiva vai entender que aqui no mundo não há nada que possa ser lhe oferecido que seja melhor do que Deus oferece. E a noiva vai se alinhar àquilo que o Espírito está dizendo e vai dizer: Senhor Jesus, vem, porque aqui na terra não vale mais a pena viver. É muita dor, é muito sofrimento, é muita praga, é muita coisa que está acontecendo porque esse mundo jaz no maligno. Então, Senhor Jesus, vem. Conforme o Espírito Santo está falando, vem, Espírito Santo, vem, Jesus, retorna. Assim como o Espírito fala, nós também iremos falar com mais paixão, com mais desejo ardendo em nosso coração, porque o mundo nessa situação se encontra, porque ele jaz no maligno. Mas nós entendemos, sempre pelo livro do Apocalipse, quero compartilhar com os irmãos um pensamento muito interessante, porque no capítulo 6 do Apocalipse, quando fala dos 7 selos, o apóstolo João chorava, porque não havia ninguém que fosse encontrado digno de abrir os selos. E João, chorando, um dos anciões falou para ele: não chore, porque existe alguém que é digno de retirar os selos, alguém que é livre, que é digno de abrir esses selos, de abrir esse pergaminho e de desenrolar todos os acontecimentos. Por quê? Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de conduzir a humanidade na redenção final, na libertação total. E João chorava porque ele sabia que as coisas não poderiam permanecer dessa forma. Era necessário que Jesus, o único digno, removesse aquele selo para que a história prosseguisse rumo a tudo aquilo de bom que foi profetizado. A redenção do seu povo, o início de novos céus e nova terra, enfim, tudo aquilo que nós entendemos que é bênção para a humanidade. Mas no capítulo 6, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, o que aparece é um cavaleiro branco, é um cavalo branco com um cavaleiro. Isso é muito interessante, porque diz a palavra que lhe foi outorgada uma coroa, no latino corona, no grego stephanos. Enfim, é muito interessante. Alguns têm entendido que esse cavaleiro seria o Senhor Jesus, por causa do branco. Mas nós não imaginamos o Senhor Jesus vindo acompanhado com outros cavaleiros tão terríveis. Nós imaginamos o Senhor Jesus retornando acompanhado do exército celestial. Então, precisamos entender que esse branco não é bem o branco do qual Apocalipse 19 nos fala. Na realidade, nós sabemos muito bem que esse vírus vem da China. E é muito interessante que no Oriente, na China principalmente, o branco é a cor do luto. O branco é a cor da morte. Quando alguém morre,
se veste de branco para demonstrar o luto e a tristeza pela perda daquela pessoa. Então, se nós juntarmos a procedência dessa praga, eu não estou dizendo nada a respeito de ser isso algo deliberadamente realizado pelo homem. Isso só o Senhor sabe, se assim foi, ou se foi um acidente de laboratório, mas é fato que quando o homem brinca de ser Deus, determinadas coisas acontecem, que ele queira ou ele não queira, mas é um território perigoso. Não estou falando disso, mas estou dizendo que esse cavaleiro branco, ele vem porque lhe foi dada uma coroa. E com essa coroa, ele veio como vencedor. Ele veio determinado a vencer. O que isso quer dizer? Que alguém que quer vencer quer sujeitar os outros ao seu domínio. E nós estamos, infelizmente, debaixo de um domínio, de uma coroa. Porque esse vírus, examinado no laboratório, os cientistas, os médicos, os virólogos, exatamente descobriram isso, que ele tem a forma de uma coroa. Isso é uma curiosidade muito interessante. Então parece que mediante essa coroa, o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6, não de Apocalipse 19, mas de Apocalipse 6, ele está impondo seu domínio, seu governo, limitando nossas ações, restringindo a igreja, até mesmo de cultuar livremente. Nós estamos debaixo de um poder, mas a igreja ainda está na face da terra. A igreja ainda não foi arrebatada. Então a igreja ela pode opor uma resistência. A igreja pode decidir não aceitar esse governo e lutar em oração para que seja quebrado o poder desse cavaleiro do cavalo branco, dessa corona, desse Stéphanos, desse vírus em formato de corona, de coroa, que quer nos prender. Porque ainda há muitas outras coisas que irão acontecer. Mas isso não é um tempo para brigar. Isso não é um tempo para a igreja do Senhor se dividir sobre qual deve ser a reação a isso. Tenho acompanhado um pouco o que tem acontecido no Brasil a respeito dessa praga, uma divisão às vezes entre a igreja, de quem diz que deve congregar, que não deve congregar. Eu quero dizer que aqui nós vivemos a mesma coisa. Inicialmente nós queríamos continuar cultuando. Depois nós entendemos que nosso testemunho, responsabilidade civil e obediência às leis era mais importante, porque nada nos impede de sair na nossa varanda e louvar como eu tenho feito, e botar um louvor e cantar na varanda da minha casa, do meu apartamento onde eu moro. Nós não estamos impedidos de pregar a palavra de Deus, que seja pela internet, que seja no Facebook, que seja na varanda da nossa casa. Porque Jesus falou que iria chegar um dia que nós iríamos proclamar pelos telhados. Então, vamos continuar proclamando a vitória do Senhor, porque é verdade que existe uma catividade agora, mas nós estamos esperando o outro cavaleiro do cavalo branco, aquele que vai nos libertar, aquele que vai nos levar aonde nós pertencemos, que é na sua glória. Então, que o Senhor abençoe, uma saudação para toda a igreja e um obrigado ao pastor Flaudis e à pastora Cristina pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos.